e até crescer não se desviará dele. Meu pai e minha mãe investiram na minha vida de uma forma assim fantástica. As pessoas sempre me perguntam, doutor, pastor, o Joe, como é que você aprendeu a falar? Qual foi o seu curso de oratória? Eu sempre digo que o meu curso de oratória foi meu pai, né, que me ensinou nas feiras da vida. Ele sempre foi um grande vendedor. 6 horas da manhã, todo sábado, a gente acordava e meu pai me ensinava a vender, a me comunicar, a falar com as pessoas. E minha mãe... Ô Jonas, antes de você falar da sua mãe, eu só queria enfatizar um ponto aqui muito importante, que nas nossas conversas que tivemos, na nossa amizade, eu vejo o quão você é agradecido a essa espécie de mentoria que você recebeu do seu pai. Sim. Um homem de Deus, feirante, que lhe ensinou elementos profundos que foram impactantes, sim, baseados nas escrituras. Vamos falar só um pouquinho mais sobre isso, perfeito, sobre o papel do pai em relação aos seus filhos, para que eles, perfeito, possam seguir o caminho reto, o caminho certo. Numa época, pastor Tassos, de tanta dificuldade, né, de uma masculinidade tão fragilizada, né, e de uma paternidade que passa por tantas quebras, né? Eu posso falar do meu pai, né, que quando eu nasci era um jovem de 20 anos de idade. É óbvio que na sua tenra idade ele cometeu alguns erros, percalços, a gente já falou sobre isso, né? Eu já falei demoradamente sobre a dificuldade que às vezes nós temos, né? A Bíblia, São Paulo diz que nós devemos honrar os nossos pais porque é justo e ponto. Ali finaliza a frase, a oração se conclui ali. Não tem mais uma vírgula, não tem um porquê. Honre seus pais, porque isso é justo diante de Deus, ponto. E meu pai foi, né, um homem que concluiu o ensino superior já na sua 4ª década de vida. Eu sou muito grato a Deus porque as pessoas sempre perguntam assim: quais foram os cursos que você fez para conseguir se expressar bem e ter o conhecimento que você tem? Muito do conhecimento que eu tenho foram livros que eu pude beber do meu pai. Eu lembro muito bem que o primeiro livro que eu li na vida foi O Peregrino, de John Bunyan. E não foi outra pessoa senão meu pai. Foi a grande influência. Então, eu sempre digo que eu devo muito a meu pai, a minha mãe, assim, que... Minha mãe é aquela mulher de oração, temente a Deus, sensível à voz do Espírito Santo. E meu pai, né, como eu digo, meu pai é o trator. Então, assim, me ensinou, mesmo com suas poucas oportunidades, né, quando criança trabalhava na lavoura, se tornou vendedor, né, e nos criou com muita dignidade. Né? Eu sempre digo assim que minha mãe tinha 16 anos e o meu pai, né, com 20 anos, os dois olharam um para o outro e disseram assim: o nosso filho vai nascer, vai ser uma bênção e vai ser para a glória de Deus. Seu pai com 20 anos teve você, um homem sem educação formal. Isso. Você disse que ele completou o ensino superior aos 40 e poucos anos. Com 20 anos, quer dizer, você passou aí, ele com 20 anos foi capaz de exercer uma liderança importante sobre a sua vida. Hoje em dia, os jovens, muitas vezes, com 20, 22, até 28, 30 anos, querem ser adolescentes. Sim. Então, é um exemplo muito poderoso para a juventude de hoje. Sim. Então, isso aí é muito relevante. Essa crise da masculinidade foi algo que meu pai... Eu nunca, graças ao Senhor, pastor Tassos, eu nunca passei por isso, porque eu sempre tive um pai que, apesar de trabalhar em muitos lugares, né, ele sempre foi um pai presente, principalmente teologicamente. Ele e minha mãe faziam questão de nos ensinar a Santa Palavra. E eu volto a dizer, você que é pai, você que é mãe e nos ouve aqui, educação, pôr o seu filho no caminho, trilhar o caminho do Senhor, é algo que dá frutos, que muda vidas. Eu sempre digo, educação muda destinos, né? E a santa palavra do Senhor, a cosmovisão cristã que nos toma, que nos satura, muda destinos, muda vidas. E meu pai e minha mãe, eu agradeço a vocês, pai, obrigado, porque mesmo com todas as suas limitações, o Senhor fez o mais importante, que foi incutir no meu coração e na minha mente a santa palavra do Senhor. Obrigado porque com 8 anos de idade o Senhor me fez ler John Bunyan, a Trajetória do Peregrino. E isso nunca mais
saiu da minha cabeça. Então, você que nos ouve aqui, né, se eu puder contribuir um pouco, invista na vida do seu filho, na vida da sua filha, gaste tempo, que o Senhor possa lhe ajudar a semear na vida dele, porque frutificará certamente no tempo apropriado. Glória a Deus, né? Gostosão, então, amém. os pais não devem terceirizar o papel de educar seus filhos. É isso. Cabe aos pais, a escola cabe ensinar. Sim. A educação, de tornar um bom cidadão, de mostrar para onde deve ir, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o injusto, o que é verdadeiro, o que é falso, cabe aos pais que não devem terceirizar. Perfeito. Muito bem. E sua mãe? A minha mãe é uma querida. Não tem como falar da minha história, né? Trilhada na medicina, né? Saindo de uma cidade muito pequena, né? De 8 mil habitantes, e ir para uma universidade federal. A minha mãe foi uma mulher, pastor, que o Senhor... Nós sempre fomos muito bíblicos, né? A gente sempre tem muito cuidado, né, com esse tom de revelações, né? Nós cremos piamente que o nosso Senhor é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente, né? Mas a minha mãe sonhou, né, num local específico. Nós íamos para uma capital e a palavra era como a palavra de Abraão: vocês vão para uma terra distante e lá eu lhes abençoarei. E a minha mãe, né, saindo... Alguém deu essa palavra para sua mãe? O Senhor em sonho deu essa palavra para minha mãe, né? E meu pai, muito bíblico como era, sempre nos ensinou. Meu pai, ouvi do meu pai, sei que grandes teólogos falam sobre isso, mas eu ouvi do meu pai, né, o teólogo da minha vida, que todo texto sem contexto se torna um pretexto. E meu pai sempre nos ensinou: submeta-se sempre à santa palavra. E minha mãe, né, ela sonhou que nós íamos para uma terra distante, né, e que nessa terra havia uma grande tenda branca, né, e na entrada da tenda branca haveria a música Eu Vou Seguir com Fé. Ela sonhou isso, né, submeteu diante do Senhor, nós oramos, né, eu e minha irmã éramos muito pequenos, e eu lembro muito bem ela contando essa história, que ela vai para a capital, ela sai do interior, vai para fazer uma visita em João Pessoa. E ao chegar lá... Você estava no interior de Pernambuco? Interior de Pernambuco. Aí foi para a capital da Paraíba. A gente foi para a capital da Paraíba, nossa amada Paraíba. Os amigos que nos assistem aí lá dos Estados Unidos, Orlando, vários amigos assistindo, né, pelo Brasil inteiro, né? Nós fomos para João Pessoa, uma terra maravilhosa que nos acolheu, né, que nos abraçou de uma forma tamanha. E quando meu pai e minha mãe chegam nessa cidade, é legal que... eles vão no hotel e perguntam assim: tem algum local aqui, uma comunidade que eu possa, né, ser recebido? E havia uma comunidade em João Pessoa, né, que é expressiva. Ela estava numa tenda branca e minha mãe, né, dá as mãos ao meu pai e sobe essa avenida. E ao entrar, né, são 2 lances de escada, pastor Tassos, e ao subir, né, minha mãe conta a história que foi exatamente como o Senhor tinha ali revelado, né? Não havia pródromos, não havia informações prévias. Quando a minha mãe entra na tenda, uma grande tenda branca, a banda começa a tocar a introdução: Eu Vou Seguir com Fé. E aí quando ela cai em si e diz assim: esse é o lugar, essa é a terra que o Senhor nos chamou, e essa foi a música, esse foi o meu sonho que se confirmou. E cá estou eu hoje em São Paulo, né, num grande podcast com o pastor Tassos, né, a história de um improvável, como o José do Egito, né, que é tirado de um casebre, de uma terra de agricultores, e o Senhor leva ao Egito, ao grande império. Estamos aqui na nossa Roma Tupiniquim, em São Paulo. Então Deus fala com as pessoas. Amém, pastor. Isso é muito importante, né? Mesmo que você não, imagino eu, tenha sido criado uma teologia Sim. que diga que você deve buscar revelações e profecias, Sim. mas não quer dizer que Deus não possa falar com as pessoas Perfeito. De formas diversas. Nós não podemos colocar Deus numa caixinha, temos que julgar a profecia, Isso. não profeta, Isso. julgar a profecia. E no caso específico, Deus falou com sua mãe em sonho. Em sonho. E esta tenda que Deus mostrou a sua mãe em sonho foi exatamente o que ela viu, e a música Exato. Em sonho foi Perfeito. A que ela escutou. Quanto tempo do sonho para a realização? Do sonho à realização, né, a concretização, mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio. Olha aí. Olha aí. Eu era criança, eu tinha 11 anos de idade. Então estava o curumim. Sabe o que é curumim? Não sei o que é curumim. É criança em tupi. Ah, boa. Tava o curumim lá na capital da Paraíba.
E aí, como é que foi? Chegou lá, não foi fácil, né? Não foi fácil, pastorzão. E a minha mãe foi uma das mulheres assim que eu conheci de mais fé no Senhor. Inclusive, minha mãe hoje está passando por um tratamento de um câncer hematológico raríssimo, né? Mas com o coração firmado no Senhor. O nome da sua mãe? Dona Elisângela. Conclamo todos que estão assistindo aqui para que oremos por Dona Elisângela, por esse momento que ela está passando, um momento de câncer, que será superado em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tudo será superado. Vamos orar, uma corrente de oração pela cura de Dona Elisângela. Pois não, continue, meu querido. E minha mãe, né, ela sempre passava em frente à Universidade Federal, ela era professora, né, ela é professora, e numa dessas vezes... Ela é professora de quê? Minha mãe é professora do ensino infantil, sempre ensinou. Do ensino infantil, mas ela passava em frente à universidade, para a Universidade Federal, ela sendo professora do ensino infantil, e o que é que ela dizia? Ela passava em frente à Universidade Federal, pastorzão, e ela falava assim, em lágrimas, né? Ela me relatou, orava ao Senhor, Senhor, que meus filhos possam estudar na Universidade Federal, que eles possam ascender e que o Senhor possa derramar graça sobre a vida deles. Todos os dias em que ela passava, era o ritual, ela chorava e ela se derramava aos pés do Senhor. E aí foi quando, né, nós começamos a sonhar com a possibilidade, né? Eu fui o primeiro da minha família, pastor Tassos, assim, que descolei da realidade e pude ter o privilégio de formar numa universidade federal, ter o ensino superior. Então, lá foi onde a universidade que a minha mãe orava, foi onde começou toda a minha história com a medicina, com o conhecimento e as minhas crises de fé, que o pastor Tassos vai trazer aqui hoje. Antes de nós entrarmos na questão da crise de fé, entrar numa Universidade Federal no curso de medicina não é tarefa fácil e muito mais difícil era antigamente. Sim. Hoje ainda não é fácil e antigamente era muito mais difícil. Sim. Como é que foi alguém que tinha tudo para se vitimizar? Sim. Tinha tudo para ficar choramingando, tudo para dizendo, ai meu Deus, eu nasci lá no interior de Pernambuco, na cidade de 8.000 pessoas, eu não tenho isso, eu não tive aquilo, muitas vezes passei por situações, às vezes situações até de buscar questões de nutrição, disso. Sim. O que é que de fato fez com que você não fosse cooptado pelas garras malignas e satânicas do vitimismo, Sim. como pessoas que estão hoje se vitimizando, ai meu Deus, porque eu sou isso ou aquilo, porque eu sou nordestino, porque eu sou negro, porque eu sou mulher, porque eu sou não sei o quê. O que foi que fez com que você dissesse, eu vou mudar a minha realidade? O que foi que fez isso? Primeiro, pastorzão, a graça, o ensino que vem de berço, né, dos meus pais, né, eu sempre falo que meu pai e a minha mãe, eles são um grande referencial para mim, né, de luta. E como o senhor falou, não foram tempos fáceis, né? O Senhor nos proporcionou passar pelo deserto, né? O ouro, ele é refinado após passar pela fornalha. E, pastor Tassos, aquele primeiro momento ali foi um momento de dificuldade. Nós achamos que quando o Senhor, ele nos chama e nos planta no lugar exatamente em que nós devemos estar, vão ser momentos de flores, de floreios. Mas não, no momento da dificuldade, nós precisamos perseverar no Senhor. E o que aconteceu eu falo muito sobre isso e já conversei em outros momentos com o pastor Tassos. Eu acredito muito na Santa Igreja do Senhor como a noiva, sendo os pés. Tem um cearense que tem uma música maravilhosa, somos seus pés andando em toda parte, somos suas mãos curando e abençoando, somos seu corpo à procura do aflito. A igreja, a Santa Igreja do Senhor que se movimenta até que ele venha, né? Por 2 anos, né, a igreja em que nós fazíamos parte nos abençoou. Então eu, enquanto criança ainda, com meus 11, 12 anos de idade, fui muito abençoado, irmãos, né? Nunca esquecerei dos seus rostos, né? Como fomos abençoados, né? Pela sua generosidade. E eu digo sem nenhum temor, né? Dos 11 aos 13 anos de idade, quase todos os treloços, pastorzão, que eu tive o privilégio de comer, né? Foi por bênção de igrejas, de comunidades que nos abençoaram. E nós nunca nos vitimizamos. É óbvio que nós sempre trabalhamos, né? E eu vou falar uma coisa para vocês. Meu pai e minha mãe, assim, são um grande exemplo de garra, né? De trabalho para mim, de disciplina.
E com 13 anos de idade, em 2013, né, de 2012 para 2013, eu comecei a dar aula de física. Então, medicina muito difícil de passar no vestibular. Eu fiz no ensino médio, né, e ao fazer no ensino médio, eu não passei na primeira. Meu Deus, eu não passei, será que é de Deus para mim? E a gente fica com aquelas perguntas. Vamos agora para o estudo mais antes, porque a gente tem que enfatizar as pérolas que você está colocando sobre a mesa. Sim. Preste bem atenção todos que nos ouvem. Família e igreja. Sim. Valorize essas duas instituições do cristianismo. A família bíblica, o pai, a mãe, o pai assumindo a liderança, a provisão, a segurança da família, a mãe que edifica o lar, filhos obedientes, a igreja do Senhor, não como um clube, mas como um exército que sustenta os seus soldados, para que possam estar como você está hoje aqui, um dos maiores cirurgiões do Brasil, proclamando o poder regenerador e sustentador proveniente de Deus por meio dessas duas instituições santas que são a família e a igreja. Veja a importância da família e da igreja bíblica, da igreja santa, da igreja universal, a igreja que se debruça sobre as escrituras e sustenta o seu povo. São pérolas, Jonatas, que você está trazendo. E aí, agora, chegamos no momento, já na idade de fazer o vestibular, a sua mãe, com coragem, já dizia, meu filho vai estudar aqui. Isso. Sua mãe já dizia isso, entendeu? Ela não se circunscrevia às circunstâncias que eram dadas, mas ela agiu por fé. Meu filho vai estudar aqui. E aí, isso foi uma semente que brotou em seu coração, a convicção de que sim, com Deus e com o nosso esforço pessoal, tudo é possível. Né? A Bíblia diz assim, nada é impossível para aquele que de fato está em Cristo Jesus, de acordo com a palavra dele. Aí como foi agora? Voltemos nesse momento. E aí, o vestibular? Vestibular para medicina, meu amigo. Como é esse negócio? Vestibular para medicina. Você começou a dar aula de física. Comecei a dar aula de física. Eu era, assim, os amigos que conhecem. Bom em números. Não, bom em números. Né? Não tão bom quanto o pastor Tassos, né? Não um gênio, mas amava física. Eu até fazia aquele estudo meio narcisista. Né? Então, o estudo narcisista eu era meio asno em história e geografia, então eu fazia banco de questões do ITA, do IME, FUVEST, UPE, que eram provas assim realmente com um nível muito acima. Só um parênteses aqui, que eu achei uma coisa interessante que você falou, você disse meio asno, né? Como é que no Nordeste diz para o menino desenvolver? Desarne aí, menino. Desarne. Já ouviu falar isso aí? Já. Esse menino tem que desarnar, que vem de onde? Desasnar. Ah, aula de etimologia, o homem é bom. Vem de desasnar. Não então, olha aí, mas você, apesar de você ter essa convicção que talvez seja fruto de uma modéstia de sua parte, você era bom em tudo, assim, já tinha, mas você desarnou, né, como diz no Nordeste. E aí, pastorzão, foi quando eu fiz a primeira vez a prova, não fui aprovado, né? Do vestibular. Do vestibular, né? O vestibular pré-ENEM, né? Nós tínhamos um vestibular seriado. Sim, porque o povo não sabe nem o que é vestibular hoje em dia, né? Era um vestibular, assim, bruto mesmo, né? Assim, física relativa, física 3, né? Para quem gosta aí de tá prestando vestibular, né? Tem um propósito de viver para a glória de Deus com a sua profissão, com o que você faz, com as áreas de conhecimento que Deus lhe deu a possibilidade. Desde o início eu sabia que a universidade não seria em si mesmo um fim, porque nós vivemos a nossa vida procurando sempre o próximo step que vai alegrar o nosso coração. Eu lembro muito bem que nesse íntere aí de 2 anos estudando para passar no vestibular, quando o Senhor abre as portas e a gente consegue passar no vestibular, eu lembro muito bem que eu falava assim, agora, pastorzão, a minha vida vai mudar. Agora será uma... Opa, tudo bem. Plim-plim. Vem mais para frente, tudo bem. Vai, agora, aqui. Vá. A minha vida agora vai mudar, né? Vai ser diferente, vai ser fantástico. E eu lembro muito bem que na primeira prova de neuroanatomia, né? Quem faz medicina, quem está prestes... Mas, homem, você tem que dizer, foi fácil estudar? Você, Não. Como é que foi esse estudo? Você, eu só
Você acordava assim meio-dia, dava umas lidinhas de 20 minutos, depois ia jogar bola, era assim? Nada disso. Então, assim, quando Deus coloca uma coisa no coração, a pessoa deve botar força naquilo, acreditar e fazer sua parte, sim ou não? Provérbios é um dos livros que eu mais li na vida, né? Quando eu era menino, eu lia muito Provérbios, né? Olhe para o que está diante de você, mantenha a disciplina. Depois eu passei a Eclesiastes com a maturidade. Mas Provérbios fala muito sobre a disciplina, né? Que inclusive a inconstância dos tolos os destruirá. Nós precisamos ter disciplina, né? E foi à custa de muito esforço. Eu tenho uma frase que me baliza muito, né? O esforço e a disciplina é o talento por trás do talento, né? Então, em todos os cenários, o esforço e a disciplina é o talento por trás do talento. Não adianta você ter um talento natural se você não tiver a disciplina. Exatamente. A disciplina é como um cavalo brabo. Eu sou do sertão. Né? Como é o sertão? Tem os cavalos que tem que domar. Então, a disciplina é como um cavalo brabo que quando você doma, ele trabalha para você. Exatamente. E a universidade, para mim, foi uma grande escola, né? Como é que foi o estudo vestibular? Não entra na universidade ainda não. 16 horas. 16 horas. 16 horas. Para não dormir, fazia alguma coisa? Nossa, 16 horas. O pastorzão é muito bom de síntese, ele já conhece uma parte da minha história. 16 horas estudando, né? Os amigos que me conhecem sabem que eu foquei em fazer acontecer, né? Sempre ficava por algumas questões, né, de história, de geografia, e eu precisei focar nisso. Eu lembro muito bem que minha mãe um dia chegou no meu quarto à noite, né? Então eu saía muito cedo, eu ia estudar, né? Os amigos encontravam comigo no ônibus, né? Encontrava final de semana. Nunca deixei de ir à igreja, tá? Você, meu amigo, minha querida que me ouve aqui, tá fazendo prova para concurso, para vestibular, tem um grande sonho, é empreendedor também, né? Foque no que o Senhor pôs no seu coração, seja disciplinado, né? Imponha esforço, né? Faça com zelo, mas nunca, jamais abandone o que é primordial, que é tempo com o Senhor. E é algo que a gente não abria mão. Meu pai e minha mãe sempre me ensinaram isso. Então, de manhã, o devocional era feito, né? Antes de sair a labuta. No final de semana, a gente servia na igreja. Então, é como o pastor Tasso falou, a família e a igreja são duas instituições que nós precisamos valorizar, ratificar. Eu sou prova viva, né? Está aqui diante de vocês alguém que é fruto de uma família que amava ao Senhor, que me pôs no caminho que eu deveria andar e que até crescer não me desviaria dele, e uma santa igreja que me amou, que me ensinou e que em diversos momentos foi o apoio, foi a mão do Senhor que me abraçava, a santa noiva que nos mantém. Então, 16 horas de estudo. E se desse sono? Fazia o que se desse O pastorzão gostou dessa história. E se desse sono? Se o cabo lá nas 16 horas começasse a dar sono, olhasse para a cama assim, a cama... caminha quentinha. E aí... Nesse episódio da cama quentinha, eu nunca esqueci, eu falei isso pro pastorzão, eu colocava, não é recomendado, tá? Crianças não façam, não tente isso em casa, né? Inclusive, realmente não é recomendado durante a madrugada, quando eu já não tinha mais forças, não tinha mais reserva neurológica, o pastorzão. Eu colocava o pé na água gelada, colocava uma porção de gelo. Colocava o pé num balde cheio de água com gelo. Num balde cheio de água com gelo, para manter, literalmente, pelo estímulo ali doloroso na extremidade do pé, para continuar acordado e estudando. Né? Não repitam isso em casa, crianças. Mas o princípio por trás disso é essencial. Não é para fazer isso, mas é dizer o quê? Quando a coisa está dura, está difícil, vamos enfrentar, confiando no Senhor. O mundo está difícil, acorde mais cedo. Não deixe o sol se levantar e encontrar você acordado. Então, na dedicação, no empenho, na disciplina, na coragem de enfrentar as dificuldades, não se vitimizando, confiando no Senhor, a vitória vem porque Deus é fiel. Sim. Aí, diante disso, meu querido Jonas, você estudando lá 16 horas, aí foi fazer o vestibular, você já disse que o primeiro não conseguiu, mas foi para o segundo. E aí, o que aconteceu no segundo? O Senhor abriu as portas, pastorzão. Assim, foi, cara, fantástico. O Senhor abriu as portas, a gente passou... Né, os amigos gostam de falar sobre isso, a gente passou em algumas universidades, eu agradeci demais a Deus, mas a minha grande surpresa
né, foi poder ficar em casa, na Universidade Federal da Paraíba, com muito orgulho. O homem que no primeiro ano não tinha passado, no segundo ano teve que escolher. Eu tive que escolher. Teve que escolher, passou em várias universidades públicas no curso de medicina. E Deus foi tão bom. Porque naquela época o vestibular você fazia por faculdade. Exatamente. Então você podia fazer o vestibular. Eu vou dizer porque hoje em dia o povo não sabe, né? Sim. Você podia fazer na UFRN, na UFPB, na USP, na Unicamp. Isso. E ele fez tudo ali no Nordeste, que era pertinho. Isso. Ia lá, conseguia fazer e passou em tudo. Foi, meu amigo. Foi incrível, assim, eu falo muito da graça do Senhor, né? É óbvio que, entenda, você precisa, né? Santo Agostinho diz assim, eu devo orar como se tudo dependesse de Deus e devo trabalhar como se tudo dependesse de mim. A responsabilidade humana, nós temos a santa provisão do Senhor, é óbvio, mas a nossa responsabilidade é algo que precisa ser ratificado, ainda mais num podcast como esse, né, com o pastor Tassos, que é um brasileiro, né, que nos representa pelo mundo, que é prova viva, né, do esforço, da dedicação, da educação, do estudo, que muda mentes, mas também muda vidas. E eu lembro muito, né, o senhor falando, não se vitimize. Nós temos sempre os guetos, né, das pessoas que se vitimizam e diante da dificuldade, né, faça uma coisa, né, você que me ouve aí, né, você que participa desse podcast, que ouve a mim, o pastor Tassos, falar para vocês, não se vitimize. Quando estiver difícil, faça como Mateus 6,6, feche sua porta, entre no seu quarto e ore ao seu pai que o vê em secreto. Isso, glória a Deus por isso. Aí você vai e entra na universidade e agora nós vamos falar um problema que acomete muitas pessoas. Muitas pessoas. Nós sabemos, né, de cada 4 estudantes, pelo menos 3 abandonam a fé, abandonam o cristianismo na universidade ou mesmo nos últimos anos do ensino médio. E fazem isso porque não sabem dar respostas articuladas e inteligentes aos desafios céticos que enfrentam nesses ambientes. Sim. E você foi vítima desse ataque feroz do inimigo de nossas almas. E como é que foi isso, meu querido? Pastor Tassos, inclusive, né, falar aqui de público, né, o quanto a vida do pastor Tassos como um apologeta, né, inclusive ele me falou do grego apologia, né, que é defender, né, a nossa fé. Ele tem me abençoado muito, né, então os universitários carecem muito de aprender de apologética. E o que me aconteceu foi que, ao entrar na universidade, só me permita, pastor Tassos, há um dado, né? O americano gosta muito de dados. A cada 10 jovens cristãos que entram nas universidades americanas, 8 se perdem no caminho e se desviam. E eu entrei nessa estatística, né, aqui no nosso país, no meu primeiro ano de universidade, né, nos 3 primeiros períodos, eu passei por uma grande crise de fé, né? E eu lembro muito bem, inclusive eu falei isso para o pastor Tassos, né, que eu realmente concluí, né, como diria o Celery Karl Marx, que realmente a religião, em todas as suas amplitudes, né, e conceitos, é o ópio, né, que nos afasta e que nos anestesia da realidade. Eu cheguei a falar sobre isso. Veja, meu pai e minha mãe me criaram no Evangelho, me ensinaram. Minha mãe era minha professora de escola bíblica dominical. E ao entrar na universidade, talvez o deslumbramento, aquele meio ali em que nós somos imersos, eu passei por uma grave crise de fé. E digo isso com muita consternação no coração. Eu abandonei, né, a minha fé, né, abandonei o Senhor, mas Ele sempre esteve comigo. Deus é fiel. Amém. E veja que nós estamos falando de alguém que passou por todas as dificuldades que você pode pensar, vindo de uma cidade de 8 mil habitantes do interior de Pernambuco, sendo ensinado pelo pai e a mãe com bases no cristianismo, mas quando entra na universidade que está cooptada pela visão de mundo comunista, existe uma hegemonia anticristã na universidade pública que ataca ferozmente a nossa fé. A universidade que é fruto do cristianismo. Eu já estou cansado de dizer. Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford foram todos criados como escolas de discípulos cristãos. O lema original da Universidade de Harvard é verdade para Cristo e a Igreja. Mas hoje em dia essa universidade está conquistada, cooptada
cooptada pelo comunismo ideológico, que faz tudo o que pode para afastar a pessoa da fé, e você naquele momento sofreu as consequências desses atos perversos e malignos oriundos do inimigo de nossas almas. O comunismo é uma ideologia do Satanás. E você sofreu esses ataques e se afastou da fé. E aí o que aconteceu para que você voltasse de forma tão poderosa? Pastorzão, a agenda woke, ela adentrou em várias esferas da sociedade, né? E a universidade, que é de berço cristão, né? Assim, é algo que precisa ser fomentado em nosso coração. Toda a ciência, né? Como falam dos pais da física, né? Da dinâmica, Blaise Pascal, quanto mais de ciência eu tenho, mais me aproximo de Deus. Inclusive, isso foi cunhado por um grande amigo que hoje mora em Orlando, né? O Filipão. Ele está assistindo aí hoje. Ele fez esse quadro para mim com a frase de Blaise Pascal. Eu pus no meu quarto, até hoje está lá, eu nunca esqueci. Né? Só um momento, meu amigo Filipão, você ministrou poderosamente na vida de um irmão que reflete a luz do Cristo para tantas pessoas com um quadro. Isso quer dizer o quê? Você pode ministrar na vida de outros de várias formas. Não é só com palavras. Há várias maneiras de você ministrar na vida das pessoas. Só deixar isso claro. Sim. A maneira que você serve um café, a maneira com que você trata alguém, a maneira com que você coloca as situações, a delicadeza, o amor constrange. Então, só para registrar esse... Rapaz, você traz pérolas profundas para o podcast aqui. Eu estou impressionado com você. É uma honra inenarrável, indizível, inadjetivável. As palavras não dão conta dessa preciosidade, porque a preciosidade provém do Senhor. Amém, Aí você, mais uma vez, Filipão, fez esse quadro com uma frase de Pascal. Sim. Isso li... Essa frase de Pascal, ela eternizou esse momento, esse movimento de volta em que o Senhor me traz de volta. Repita a frase. Quanto mais de ciência, eu vou parafrasear porque eu não sei ipsilíteres, mas sim, quanto mais de ciência, mais próximo de Deus. Quanto menos ciência, mais distante do Senhor. Então, Blaise Pascal, que era um pai da física, né? Como Newton, como grandes outros filósofos. Então, só rapidamente, se o seu filho lhe traz uma dúvida, um questionamento, considere esse questionamento como uma oportunidade do Senhor para você se aprofundar. Olha, eu sempre digo lá para os nossos alunos lá da Licurgo Academy, a gente diz, torne o seu filho um especialista na dúvida que você traz. Exatamente. Que o menino traz. Torne o seu filho um especialista na dúvida que ele traz. Perfeito. A superficial pode levar ao ateísmo, a filosofia profunda leva ao cristianismo. Vamos. O povo deve estar aí todo. As pessoas estão assistindo, querem saber como é que foi. Corandel, né? Diante da face de Deus, quer coma, beba, faça tudo para a glória de Deus. É isso que o pastor Tasso tem trazido aqui. E você que está dentro da universidade hoje, meu querido, minha querida, faz curso de ciências, de letras, saiba que aí você pode ser uma carta de Deus escrita para alguém, como São Paulo falou. E naquele momento, né, eu escolhi me resignar, pastor Tasso. Eu escolhi não falar, porque eu era um jovem que apregoava, que falava de Jesus para as pessoas, e de repente eu estava em crise, em frangalhos. Eu disse, cara, o mínimo que eu posso fazer é ficar calado. E eu falo isso muito consternado hoje. Eu cheguei a orar e dizer assim, Senhor Deus, se realmente você, né? Eu mudei o vocativo, né? Olha a tamanha petulância. Se você realmente existir, essa é a hora. Se demonstre, fale comigo. E em muitos momentos a única coisa que o Senhor me deu foi o silêncio, né? Como deu a Jó, quem é você, né? Aquele zoom out, quem é você no mundo, nas galáxias, né? Quem é você, um conglomerado de sílica, né? Feitos do pó. Mas o Senhor foi tão bondoso comigo, pastor Tassos, que numa manhã, estudando para uma prova de neuroanatomia, com um grande professor, que é um grande neurocirurgião no país, né? Eu lembro muito bem que o Ângelo Machado, né? E o cérebro sempre foi algo que me apeteceu, que me atraiu, porque nós fomos à Lua, nós damos ré no foguete, mas o cérebro humano ainda é uma grande incógnita, é um tecido amorfo, cheio de sucos, né, e giros,
que nos faz, por exemplo, você me ouve agora, né? E são ondas acústicas que chegam ao seu tímpano, vibram, geram um código que o seu cérebro consegue decodificar e sabe se eu falo em português, com sotaque, em alemão, em inglês. Isso é fantástico. E naquela manhã eu nunca vou me esquecer. Eu estudava, né, Ângelo Machado Alberto, livro-texto, referência, né, na área, no que concerne a neuroanatomia, na área de medicina, ciências biológicas. E no rodapé, eu lembro muito bem assim, que era um rodapé, não estava no principal do livro-texto. E no rodapé ele falava: o cérebro humano de 1.400 gramas é comparável a dezenas de milhares de microcontroladores de alta frequência condensados em 1,5 litros de espaço. A única coisa que eu lembro, queridos, é que naquele momento, né, eu ainda arrepio de lembrar, o Senhor, ele me tomou de volta para si, é como se as escamas tivessem caído dos meus olhos e eu só conseguia, pastor Tassos, chorar. Aquele foi um momento que me marcou porque eu orava ao Senhor: Senhor, me traz de volta, que a sua palavra está gravada no meu coração, mas a minha mente está longe de ti. E havia um background significante, né? Eu sempre ouvi falar, né? Assim, não duvide, não faça muitas perguntas. Quando São Paulo nos chama a conhecer o Senhor em altura, em profundidade, nas 3 dimensões. E foi aí que eu entendi que o Senhor, ele não só acolhe a dúvida, como fez com Tomé. Tomé que duvidou, o Senhor olha tacitamente para Tomé e faz: Tomé, vem até mim e toque nas minhas chagas. No momento de dúvida, você precisa ir ao Senhor. Uma fé que nunca foi abalada, nunca se tornou inabalável. E foi naquela manhã que o Senhor falou ao meu coração no livro de neuroanatomia. Estava prestes a ir fazer uma prova de neurocirurgia e o Senhor me alcança com essa beleza que é a natureza criada por suas mãos, devota glória ao nome do Senhor. Foi a ciência que o trouxe de volta, abriu sua mente e aí, por tudo que você já sabia, você pôde transitar, sim, fazer aquele caminho que separa o cérebro do coração. Glória a Deus por isso. Amém. E hoje, grande Jonas, você é um dos cirurgiões mais celebrados do nosso país na sua área. Você é um homem de extrema habilidade, um homem de reconhecido por tudo que o senhor faz na área da medicina. Sim. E isso tem sido muito importante, porque eu sei da sua atividade, sei como você deixa bastante claro sua fé cristã, sim, sei como você proclama Jesus Cristo em suas cirurgias, como você fala para os outros profissionais. Eu sei que você está, inclusive, pastoreando uma igreja. Sim. E tem feito a diferença. Amém. Glória a Deus. Tem feito a diferença. Então, é tão belo isso, é tão importante. Sua vida é uma ministração. Amém, pastor. É uma ministração de fuga do vitimismo, uma ministração de que passamos por dificuldades, às vezes há abalos na fé, mas quando nós voltamos para a centralidade do que sabemos e das evidências, quando você vê um cérebro, um neurônio, que fantástico, uma só célula consegue guardar ali 5 milhões de páginas de informação, sei lá, 250 mil livros de 200 páginas, sei lá. É fantástico. Então, isso daí é algo impressionante. Como é que pode ter sido por acaso? E aquilo faz com que você se renda aos pés do Senhor e volte para uma vida cristã genuína e passe a resplandecer Cristo onde você está. Todos nós temos chamados específicos. Jonatas, ele é capaz de resplandecer Cristo na sala de cirurgia, entre os maiores cirurgiões do mundo. Há outros que resplandecem Cristo nos ônibus. Eu estava na Guatemala uma vez, onde eu fui fundar uma escola cristã, nos lugares mais perigosos do mundo, e ali eu vi um senhor todo empaletosado, bonito mesmo, endomingado, como diz lá no... O homem endomingado, dizendo assim, ele morreria, falando de Cristo, ele morreria nem que fosse por um só Salvador, um só pecador. Ele morreria nem que fosse por um só pecador. Quem é que conseguiria estar ali naquele momento, senão aquele homem? Nos lugares mais perigosos do mundo, proclamando a palavra da salvação, do arrependimento. Meu amigo, parabéns por sua vida. Amém, é bênção. Hoje, Jonatas é um dos cirurgiões mais celebrados
do país, um homem com, inclusive, impactos internacionais, e isso serve não apenas para a atividade médica dele, mas principalmente, sabe, Jonas, pelo que eu lhe conheço, para usar como meio de resplandecer a luz de Cristo para o mundo que está em trevas. Amém, pastor. Amigo, eu queria que você deixasse suas redes sociais. Sim. Quem quiser lhe contactar, como é que pode fazer? Seu telefone, fique bem à vontade. Excelente. Como é que a pessoa pode entrar em contato com você? Primeiro, agradecer, pastor Tassos, por esse momento aqui. Que Deus abençoe. Tenho aprendido demais. O senhor já foi uma bênção na minha vida, né, com a apologética, né, com a sua vida, com a sua família, como o senhor tem me ensinado. Né, agradeço por esse momento. Né. As minhas redes sociais, né, se coloca lá, @dr.jonatasbezerra, sem H, o Jonatas, Bezerra com Z. Né, oriundo lá do meu querido Pernambuco, lá do Nordeste, esse Bezerra. Né, e será um grande prazer conversar com vocês. Em breve estarei lançando um canal, né, falei isso para o pastor Tassos, sobre neurociência aplicada. O nome será Neuroordinária. Na ordinariedade da vida, nós podemos ver o extraordinário do que o Senhor criou do nosso cérebro. A neurociência prática, tá? Então, aguarde, acompanhe nas redes sociais, que em breve nós teremos canal, nós teremos uma rede específica para abençoar mais pessoas com ciência pura, mas com ciência aplicada na ordinariedade, nas coisas simples, o quanto há beleza na ordinariedade dos nossos dias. Então, eu aguardo você lá. Você hoje é um dos nomes mais relevantes no país na questão do transplante capilar. Isso. Com uma técnica única. Perfeito. Uma técnica que foi desenvolvida por você. Sim. E que pessoas vêm do exterior para se operar com você no Brasil. Perfeito. Eu acho importante dizer isso porque nós temos cristãos genuínos, crentes na palavra do Senhor em situações assim. Sim. Então, sua área específica é essa, o seu reconhecimento internacional é nessa área, que é uma técnica, como é o nome específica. Da técnica? A nossa técnica, hoje eu sou cirurgião de microcirurgia, né, e cirurgia de transplante capilar. Então, a ideia é que nós fazemos hoje cirurgias com uma linha que nós chamamos de Quality Beauty, né, que é o less is more, o menos é mais. É uma beleza silenciosa. É uma das coisas que eu queria ter criado, né? O pastorzão falou, mas eu aperfeiçoei. Né? Isso foi criado por um japonês. Né? Outros nomes grandes daqui do Brasil também trouxeram essa técnica, mas nós aperfeiçoamos. Hoje nós fazemos grandes sessões cirúrgicas, né, com o fio de long hair full. Então a ideia é, né, fazer a extração do folículo das regiões doadoras, né, laterais e posterior, e recompor o cabelo do nosso paciente sem nenhuma alteração da rotina estética. Então o paciente, hoje, pastorzão, ele opera conosco, nós fazemos grandes cirurgias, né, naturalizamos a moldura facial do nosso paciente, mas sem nenhuma raspagem do cabelo, que é uma grande dor. Hoje, os pacientes, principalmente o senhor faz muitas apresentações, podcast, grandes empresários, não querem mais fazer a raspagem do cabelo. Então, hoje nós nos tornamos uma referência, né, nacional, e graças ao Senhor, as pessoas têm afluído de outros países americanos, né, muitos pacientes talvez estão nos assistindo aí, né, tenho alguns pacientes, 3 pacientes americanos agora na próxima quinzena. Então é uma grande alegria ser referência para o nosso país, né, de excelência, e também para outros países do mundo, pastor. Muito obrigado, Jonas. É uma alegria muito grande mesmo ter você aqui. Você é bênção do Senhor. Aqueles